não existe uma classe que passe mais desse tipo de indignação que a senhora está comentando do que eu acho que professor e promotor de justiça. Porque vocês querem saber a verdade, eu também vou desabafar. Sabe o que eu acho mesmo? O que eu acho mesmo é que a nossa lei é muito frouxa. Nossa lei é muito frouxa, sim. A gente precisava de uma situação mais firme, e não estou dizendo só em relação à criança e adolescente, não. Em relação aos maiores de idade. Eu sou absolutamente contra a pena de morte. Eu sou muito contra a pena de morte. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu sou católico e acredito nos mandamentos, um deles é não matar. Esse é particular. O segundo motivo pelo qual eu não acredito em pena de morte é que eu acho que é pouco para certos casos. Acho que é pouco porque a pessoa que pratica um crime gravíssimo muitas vezes causa um prejuízo muito grande à sociedade, à família, à vítima, depois vai para a cadeia, fica lá um tempo causando mais prejuízo porque quem está pagando o ócio dele lá dentro é a gente. E ele nem é obrigado a trabalhar. Diz assim, o trabalho dele é um direito, ele trabalha, ele tem direito de trabalhar, trabalha se quiser. Trabalha se quiser. Eu já cheguei e falei uma vez com um sujeito, estava cumprindo pena, eu fiz o júri dele e falei com ele assim, nós estamos reformando a cadeia, você gostaria de ajudar aqui no trabalho? Já que o senhor sempre foi servente de pedreiro, nós estamos precisando aqui. O senhor vai ter, conforme a lei prevê, remissão de dias de pena conforme dias trabalhados. O senhor, assim, ele falou, não vou ganhar alguma coisa? Não vai ganhar não, você vai ganhar uns dias de pena. Não, quero não. Vou ficar aqui comendo, dormindo de graça. Tem gente pagando. O cara falou isso na minha cara, eu sou obrigado a ouvir. Então eu acho que a gente tinha que ter trabalho obrigatório, sim. Tinha que ter penas realmente cumpridas, porque a nossa lei de execução penal é uma peneira, tudo quanto é vagabundo volta para a rua rapidinho, sabe? A nossa forma de processo penal, infelizmente, ele dá zilhões de condições para todo tipo de bandido. Tem um livro, gente, o título é o seguinte: só é preso quem quer. E é verdade, quem tem dinheiro enrola a vida inteira. Vocês estão vendo aquele jornalista lá que matou uma jornalista também? Qual é o nome dele? Pimenta, né? Pois é, contratou 300 advogados pagos a peso de ouro, né? Foi agora comemorado finalmente Pimenta Neves foi preso, 7 anos depois que a moça está morta, assassinada lá, ele foi preso. Garanto para vocês que o ano que vem ele está na rua de novo, pela idade, porque bom comportamento, porque isso, porque aquilo outro. Então, infelizmente, é a lei do seu país, e do meu, e do nosso. A gente tem que pelo menos desabafar e protestar. Agora, não se engane não. Se você passa raiva com esse tipo de coisa, eu passo todo santo dia, eu vivo disso, sabe? Há mais de 20 anos, porque antes de ser promotor eu já trabalhava com isso. Agora, o que eu posso dizer, quando chegar um adolescente insolente, que fale uma coisa desse tipo, não, porque eu ainda falo errado, eu sou de menor. Não existe de menor, não é menor de idade. Aliás, a nomenclatura correta hoje em dia, adolescente ou criança. Adolescente infrator para aquele que comete um ato definido como crime, que é crime mesmo, mas que eu sou obrigado por lei a chamar de ato infracional, mas é crime mesmo, sabe? Ele comete esse delito e ele vai ser julgado como adolescente e vai pegar no máximo 3 anos. 3 anos com centro socioeducativo, que é uma prisão digna, e eu não acho isso errado, acho que a prisão tem que ser digna mesmo. E lá dentro até, lá é muito melhor que a prisão criminal, porque lá eles têm como estudar, tem atividades. Eu vou lá quase toda semana. E tem uma chance da pessoa recuperar, porque eu acredito na recuperação do ser humano, sabe? Da mesma forma que eu acredito que tem gente que é ruim mesmo, é uma minoria. Acho que a grande maioria das pessoas é boa e a gente tem que insistir nisso, trabalhar para que seja cada vez melhor. Mas acho que existem pessoas que são ruins. Infelizmente, eu não cheguei a essa conclusão de um dia para o outro, não. E nem acreditava nisso há alguns anos atrás.
Só que a gente fica calejado de ver tanta desgraça e tanta maldade pela maldade. Sabe? Fica mesmo. E aí você vai aprendendo que da mesma forma, graças a Deus, existem pessoas excepcionalmente boas, santos mesmo, existem pessoas excepcionalmente ruins. E uma grande maioria, na qual nós estamos incluídos, eu pelo menos com certeza, que é mais ou menos, tem um monte de defeito, um monte de qualidade. Sabe? Mas acho que é nossa obrigação procurar ressaltar o lado bom das pessoas. E muitas vezes, para fazer isso, a gente tem que ser puro, sim. E acho que esse nosso sistema atual não está colaborando para isso. O Estatuto da Criança e Adolescente, muitas vezes a pessoa põe a culpa nele, muita coisa põe a culpa nele mesmo. Mas ele não é tão ruim assim. E seria muito melhor se a gente pudesse aplicá-lo corretamente. Porque eu já rodei esse Brasil todo, de norte a sul, nessa CPI da pedofilia. Alguns aqui sabem, eu trabalhei com esse negócio. Continuo trabalhando e vou viajar desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul e outros países até. Mas dentro do nosso país, o Estatuto da Criança e Adolescente já tem mais de 20 anos. E tem cidade, e muitas cidades do nosso país, que nunca ouviu sequer falar nada disso. E lá, o menor de idade faz e acontece mesmo. E o maior também. Sabe? E quando se tem que optar em quem vai prender, eles preferem prender o maior, claro. E eu acho que estão certos nesse ponto. Agora, aqui em Divinópolis é o seguinte: eu tenho lutado desde que estou aqui, já tem 4 anos que eu estou exclusivamente em Divinópolis. Antes disso, eu trabalhava aqui eventualmente. Nós estamos lutando para ter uma aplicação correta do Estatuto da Criança e Adolescente, correta e dura, o máximo que a lei permitir. Porque acho que isso é direito do infrator, ser educado, aprender que o que ele faz é errado. Sabe? Olha, nós estamos com um problema, nós temos centro socioeducativo aqui que é excelente, ótimo, atende muito bem, mas ele só atende menores que foram sentenciados. Sabe que muitas vezes o menor é apreendido em flagrante, ele tem que ser, apreendido em flagrante é a mesma coisa, preso em flagrante, pegaram ali com a boca na botija, pegaram, acabou de matar, ou pegou, igual pegou ontem, um rapaz com 100 e poucas papelotes de cocaína, alguma coisa de crack, alguma coisa de maconha, traficante, né, de 17 anos de idade. Bem, ele tem que ser apreendido e tem que ficar 24 horas, que muitas vezes ele é apreendido de madrugada, ele fica essas 24 horas para se ter um tempo mínimo para processar, ou seja, entrar com o processo, o juiz dar a sentença para ele ir para o centro socioeducativo. O ano passado ele veio com uma ação, o centro socioeducativo não aceita a apreensão em flagrante. Ele tem que ficar 24 horas fora para depois ir para lá. E muitas vezes a polícia não tinha onde colocar esse menor nessas 24 horas. Então acabava de prender um menor de conduta grave, fazia lá o recibo e colocava na rua. Por isso é um absurdo. E a gente é obrigado depois a ouvir, né, os programas até eu entendo. A gozação lá no programa que eu ouvi outro dia, porque o menor foi apreendido em flagrante e logo depois ele foi liberado. Pois é, não vai ser assim mais não. Não funcionou assim no último ano, graças a uma liminar que a gente conseguiu aqui. Fizemos todas as apreensões permitidas por lei, evidentemente, menos do que eu queria, mas dentro do que é permitido pela lei. Estamos novamente com esse problema, porque o Tribunal de Justiça cassou essa liminar. Estou lutando judicialmente para conseguir essa liminar. E se vocês repararam, acho que até outra notícia aí no algum jornal a respeito disso. Estivemos lá no secretário de Defesa Social, exclusivamente, com os deputados todos do Divinópolis, exclusivamente o representante do Brasil, exclusivamente para pedir essa providência aqui para nós tomar. Para a gente para não acontecer isso com um adolescente ser apreendido em flagrante ato infracional e logo depois ser liberado. Não. É apreendido, ele tem que aprender que o negócio não é brincadeira. Se ele cometer um fato sério, ele vai ter que pagar pelo que ele cometeu, nos termos da lei, que independente dela ser frouxa ou não, é a lei, eu respeito e acho sagrada, porque é democracia. Tá? Obrigada, doutor. A outra pergunta já foi respondida. Como ex-diretor de unidade escolar,
Eu tive o prazer de trabalhar junto com o Casé. Eu poderia deixar aqui, Casé, publicamente agradecer a sua atuação, especificamente a sua, né? O Ministério Público, mas especificamente a sua atuação em todos os casos quando precisamos. De medida socioeducativa. Ou seja, medida socioeducativa. Ela existe para tentar reeducar ou educar simplesmente aquela pessoa que não está sabendo respeitar as regras da sociedade. Afinal de contas, tudo é isso. Ele quebrou alguma regra ao agredir, ao usar droga, ao fazer isso, ao fazer aquilo. É direito do menor de 18 anos receber. Estão vendo? É direito do menor de 18 anos ser educado. E educação é uma coisa muito mais ampla que o português, matemática e ciência, nós sabemos muito bem disso. Os senhores e senhoras são educadores. Educação, às vezes, para algumas pessoas, para elas é necessário essa medida socioeducativa nas graduações que a gente pode usar dentro do que prevê a lei. Então a gente não tem o direito, nós estamos negando um direito a um adolescente quando a gente permite que ele pratique um ato infracional, um crime, uma agressão, um delito qualquer, e nós não tomamos nenhuma providência. Nós não estamos sendo pessoas realmente boas com ele. Nós estamos sendo, minha mãe sempre fez essa diferença. Olha, tem uma diferença muito importante entre bom e bonzinho. Bonzinho é um coitadinho, na verdade um safadinho comodista, que concorda com tudo, porque, não mexer com isso não, vai me dar mais trabalho, se ele não aprender, dane-se, né? Não quero nem saber. Agora, ser bom é ser justo. Ou seja, vai me dar mais trabalho, mas ele precisa, ele tem direito à reeducação, que é a ele levada através da medida socioeducativa. Claro que isso é para casos mais graves, cada um vai saber olhar a sua situação. Não é qualquer desentendimento que vai ser levado, como se dizia antigamente, às barras da justiça lá. Porque quando vai lá para o promotor de justiça, realmente a situação fica mais grave. Já envolve muitas outras pessoas, inclusive os pais, indenizações e punições mais severas. Que, embora a nossa lei, vocês já sabem a opinião que eu tenho a respeito, acho que ela é sagrada porque é democrática, mas muitas vezes é insuficiente. Mas também acho que a lei não é um fim em si mesma. A lei é um instrumento do qual nós dispomos, dentre outros, para atingir uma coisa que está acima dela, que é justiça. E não é do sistema judiciário que eu estou falando, é do ideal de justiça que a gente deve buscar, respeitando a lei, mas com outros preceitos que devem ser usados na interpretação dessa lei. E isso serve para tudo, gente, no nosso dia a dia.